Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é dia 19 de abril, segunda-feira, do Evangelho segundo São João. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A multidão busca Jesus, o procura. E quando descobre que ele não está mais naquele lado do mar, onde ele tinha feito a multiplicação dos pães, então ela sai à procura de Jesus, a ponto de tomar as barcas e atravessar também o mar para procurar Jesus, indo a Cafarnaum. E essa procura tem um sentido muito positivo da necessidade que tem de encontrar Jesus. Todo ser humano, mesmo que não o saiba, tem no coração um desejo e uma sede de encontrar-se com Jesus. Há um autor cristão antigo, Tertuliano, que dizia: anima humana natural inter Christiana. A alma humana é naturalmente cristã. Cristo corresponde aos nossos desejos mais íntimos, porque nós desejamos nos encontrar com Ele, porque fomos feitos para Ele, fomos feitos em vista dele. Ele é o ser humano modelar, exemplar. Então todo ser humano lá no fundo, tem uma sede íntima de saciar-se do encontro com Jesus. No entanto, nós passamos boa parte da nossa vida ocupados com as nossas necessidades, com a nossa satisfação, com os nossos desejos periféricos. Não é difícil de perceber que há muita gente que nesta vida se preocupa em satisfazer desejos imediatos. Por exemplo, essa necessidade que a gente percebe que algumas pessoas têm de estar o tempo todo se divertindo, a tal ponto de chegar a querer transformar as atividades de trabalho e até de religião em entretenimento. Parece que tudo que interessa é o que nos agrada, o que nos faz bem no momento. Tudo tem de ser prazeroso. E é verdade que a gente deve buscar prazer naquilo que faz, deve fazer com prazer mesmo o nosso trabalho, mas também é verdade que a vida não é feita de prazer.
em que em algum momento a gente tem de fazer alguma coisa como um sacrifício. É certo que o médico pode ter muito prazer no trabalho que realiza, pela grandeza desse trabalho, mas ele não pode esperar que a vida dele seja sempre agradável. Ele não pode esperar que todo mundo que ele cuidou se salve. Alguma vez ele vai perceber que tentou salvar e não conseguiu, porque ele não é Deus. Então, ainda que ele tenha muita satisfação em ajudar muita gente, em curar muitas pessoas, ele deve estar preparado também para sacrifícios, para coisas difíceis. O ser humano não pode viver girando em torno dos seus anseios, desejos, sonhos. E aqui está então o sinal de que essa multidão está procurando Jesus, mas não pelos motivos certos. No fundo, não está procurando Jesus, está procurando a si mesmo em Jesus. Está querendo instrumentalizar Jesus. E ele percebe isso. Quando o encontram, então, perguntando quando chegaste aqui, ele diz: vocês não estão me procurando porque viram sinais e querem saber o que significam esses sinais para vocês. Vocês estão me procurando porque comeram pão, ficaram satisfeitos, mas sabem que daqui a pouco vão ter fome de novo, porque essa nossa necessidade de alimento, ela se renova, é constante, a gente come e depois tem que comer de novo. E aí então Jesus dá um conselho que servia para eles e que serve para cada um de nós. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, que passa, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Não podemos passar a nossa vida apenas girando em torno da busca de satisfação das nossas necessidades. Só trabalhando para ganhar dinheiro, para melhorar de vida, para ter uma reserva, só isso. Devemos nos esforçar para ter um alimento que não passa, aquele que sacia o nosso coração e que nos faz sermos capazes de enfrentar até os momentos difíceis, até mesmo as frustrações, e que nos leva para a vida eterna. Mais adiante, Jesus vai fazer o discurso, assim chamado discurso do pão da vida, onde ele vai dizer que ele é o pão que desceu do céu e que quem come deste pão vive eternamente. Não é como o pão que no deserto os pais de Israel comeram e ficaram saciados, mas depois tiveram fome e depois morreram. Aquele alimento que dá apenas esta vida terrena, mas que não leva para a vida eterna. Jesus aconselha a buscar nele e esforçar-se por encontrar aquilo que sacia mais profundamente o coração. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, que nos dá a vida eterna, mas nós podemos ir atrás dele apenas procurando satisfações imediatas. É uma religião de superficialidade, que é compreensível, que às vezes está na linha do dia porque as pessoas não sabem procurar outra coisa, porque não perceberam ainda. Mas Jesus, além de fazer um sinal, dando também o pão que sacia para aqueles homens que estavam com fome, ele convida a querer um pão que não passa e que sacia internamente e dura para a vida eterna. Ele é este pão, ele é este alimento. Devemos procurar nele aquilo que verdadeiramente sacia o nosso coração. Porque, embora possa parecer apenas poesia, possa parecer apenas uma linguagem figurada, mas é real. Digo de uma maneira bem simples.
não basta para nós termos as condições de viver e todos os recursos que gostaríamos de ter para viver bem, para viver com prazer. Se não tivermos gosto pela vida, isso não adianta nada. Se amamos a vida, se gostamos de viver, mesmo que a vida seja pesada, lutaremos por ela. Vejam, uma fome que sacia muito mais. A fome de querer viver sacia mais do que os recursos que nos satisfazem nesta nossa vida terrena. Mas aqui ainda não diz tudo, porque este pão que é Jesus é um pão que sacia e permanece para a vida eterna. Porque a vida humana é uma tragédia se depois de realizadas todas as nossas expectativas, tudo termina no cemitério. A fé cristã nos faz esperar em Jesus a vida que dura para sempre, a vida eterna. Rezemos. Ó Deus, vós que mostrais a luz da verdade aos que erram, para que possam voltar ao bom caminho, concedei a todos os que se gloriam da vocação cristã, rejeitem o que se opõe a este nome e abracem quanto possa honrá-lo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.